Viva a ciência e a razão. Olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal! Hoje, pessoal, vamos falar sobre o incrível Megalodon. Estudos novamente em seus dentes provaram novas coisas que são diferentes. Eles foram conhecidos da espécie ou ligados à espécie dos Cachalonicles e vários outros por aí, só que estudos recentes provam ao contrário, que o grande tubarão Megalodon é uma espécie única e à parte, e a pressão ambiental e a pressão da água, seja calor ou mais frio, tornou essa espécie mais gigante como é. O tubarão Megatute Neogene tardio Otodus megalodon é conhecido principalmente por seus dentes gigantescos, possível atingindo a 18 a 20 metros de comprimento. Total, reexaminamos as tendências do tamanho corporal e áreas do berçário. O megalodon, previamente propostas, combinando as amostras usadas anteriormente aos dentes e anteriores superiores, oferecendo estimativas melhores, mais confiáveis e levando em consideração as paleolatitudes, as temperaturas da superfície do mar. Nós demonstramos que os indivíduos de Megalodon são, em média, maiores em águas mais frias do que em águas mais quentes, um padrão atribuível à regra do Bergman, mostrando um gradiente tardio corporal latitudinal, pelo menos para as assembleias do Pacífico Oriental no final do Mioceno e no Atlântico Ocidental no início do Plioceno, embora ainda seja possível que o recém-nascido Megalodon poderia ser utilizado para áreas de berçário. Isso é incrível, pessoal! Muito bom, pessoal. É isso aí, exatamente. Palmas para nós, porque é uma descoberta incrível para os pesquisadores que descobriram realmente o que acontece com o Megalodon. As áreas de paleoviveiros previamente identificadas com base no tamanho no corpo podem refletir tendências dependentes da temperatura, em vez de estratégia reprodutiva inferida. Assim, o gigantismo de Megalodon em águas mais frias foi possível potencializado por seu ambiente mais frio. Se assim for, o coronário desse estudo é que nem todas as populações de Otodus megalodon provavelmente cresceram igualmente para tamanhos gigantescos, onde a noção comum é que atingiu entre 18 e 20 metros. Total do seu tamanho deve ser aplicada principalmente em populações em ambientes mais frios. O tubarão Megatute Otodus megalodon, o Lamiformes otodontidium,
é um tubarão extinto icônico do registro fóssil marinho tardio do Neogene. Por exemplo, essa espécie é conhecida principalmente pelos dentes, foi anteriormente colocada em vários gêneros, como o gênero de tubarão branco, Carcharodon elaminide, bem como os Carcharonicles, o Procarcharodon megacelachus, e agora é frequentemente considerado uma espécie de otodos, para evitar a ligação filogenética direta para Carcharodon olaminídeo, otodos, não monofilia. Mas veja também, Quente 2018, estima-se que atinja cerca de 18 a 20 metros de comprimento. Examinaram a população de otodos megalodon de um propósito do Mioceno do Panamá, caracterizando por dentes comparativamente pequenos, sugeriram que o total representasse uma área de berçário para indivíduos jovens. Posteriormente, Herrais et al. Examinaram um grande conjunto de dados do registro fóssil, 544 dentes de megalodon, disponibilizado por Pimiento e Balk. Material suplementar identificaram 5 novas populações específicas de otodos megalodon megalodone examinadas para áreas de berçário devido às abundâncias de indivíduos menores, ou seja, mais jovens. No entanto, o conjunto de dados incluiu 45 dentes com estimativas de 15 metros, que eram consideravelmente grandes para seus métodos usados, ou seja, o método SH ou CH, veja abaixo, Shimada 2019. Essa observação nos levou a reexaminar os estudos de Herrais, assim como Pimiento e Balk. Entre 544 dentes examinados, os 45 espécimes que resultaram estimativas 15 metros foram todos representados por posições de dentes que não conhecidas por fornecer valores de TL com maior incerteza, ou seja, dentes laterais, que são frequentemente atribuídos a uma ampla gama de posições de dentes, como L1 e L5, as posições que superestimam o TL, ou seja, dentes inferiores às estimativas de TL, baseadas em dentes individuais. Mais confiáveis, todos os megalodon são oferecidas por dentes anteriores superiores. O estudo de Shimada 2019, Pérez et al. 2021, todos mais 120 espécimes identificados decisivamente como dentes anteriores superiores dos estudos. E Pimiento e Balk, Herrais, resultou em estimativas. O objetivo deste artigo é duplo: examinar as proposições sobre populações de otodos megalodon apresentadas por Pimiento et al. Em 2010 e Pimiento e Balk 2015. Herrais 2020, com base em um olhar renovado sobre seus dados originais, relatar e discutir um curioso padrão de tamanho corporal em diferentes populações de otodos megalodon, que nunca foi relatado até hoje. Material e método: além de 25 dentes adicionados coletados dos afloramentos de Langian, do nordeste da Espanha, dos dados de Herrais, vem diretamente do conjunto de dados de Pimiento e Balk para estimar a TL, indivíduo de otodos megalodon. Eles usaram as equações de regressão limiar de Shimada, mostrando as relações entre altura e coroa do dente e a TL no tubarão branco resistente, o Carcharodon carcharias, que era o único método razoável de estimativa da TL disponível naquela época. Tempo: nesse estudo, excluímos as seguintes amostras de conjunto de dados apresentando por Pimiento e Balk e Herrais e et al. 2020 para gerar um conjunto de dados comparável ao estudo de Herrais 2020.
minimizando dados menos confiáveis, como nossa análise. Todos os dentes que não faziam parte das 9 assembleias, populações do Megalodon, especificamente determinado por errais, e todas as amostras já são identificadas por primeiros e grandes dentes anteriores, superiores, ou seja, excluídos de todos os dentes laterais, bem como os dentes anteriores, inferiores, e motivos descritos em introdução. A amostra dá de estágio de crono estratificado incertos, amostras com status de catálogo incerto, ou seja, número de catálogo com acrônimos de JB, AT, CTPA, que não são explicados em Pimiento e Balkes. Esses critérios deixaram um total de 80 dentes anteriores, superiores, decisivamente identificados, onde refinamos dados da idade. Apresentamos Balk, uma base RAIS em 2020. Os dados utilizados para esse estudo são fornecidos no material suplementar desse artigo. Os dados utilizados para este estudo são fornecidos no material suplementar desse artigo. As 9 assembleias de otudos Megalodon examinadas. Assembleia de Deformação de Temblor, no sul da Califórnia. Assembleia de Formação de Calvert, em Maryland. Assembleia de Formação de Calvert em Maryland. Assembleia de Afloramento de Langian, no nordeste da Espanha. Assembleia de Formação Prisco, no Peru. Assembleia de Formação em Gatun, no Panamá. Assembleia da Formação de Chucunac, no Panamá. Conjunto de Formação Bahia Inglesa, no Chile. Antiga Formação Uaha. Assembleia de Formação de Yorktown, Carolina do Norte, nos EUAS, Estados Unidos, número 4 e 9. Assembleia Bonnie Valley Formation, na Flórida. Tecnicamente, o Bonnie Valley, membro Epice River Formação. Cada conjunto consiste em amostras em excelente controle estratigráfico, nível de estágio. Embora as amostras da Assembleia de Formação de Prisco, no Peru, representem um agregado de 3 subconjuntos: subconjunto Serra-Valiano, o subconjunto Tortoniano e o último subconjunto Messiano-Tortoniano I. Deve-se notar que a Assembleia de Bonnie pode ser totalmente o final do Mioceno na idade. Isso consideramos que os espécimes usados nesse estudo são do início do Plioceno em idade, conforme relatado originalmente por Pimiento e Balk. Para os propósitos desse estudo, 9 assembleias são classificadas: 3 caixas de tempo climático, meados do Mioceno para Langian, apresentando o período pico do Mioceno Médio, Climatic Optimum, MMCO, ou seja, período mais quente em relação a outros 2 compartimentos. Mioceno Tardio, para Serra-Valian, Messiano, representando o período de declínio da temperatura, ou seja, período quente em relação a outros 2 bins. O Plioceno inicial para Zanclean, representando o período de declínio adicional na temperatura, ou seja, período mais frio em relação aos outros 2. Compartimento Versáculos et al. 2001, Westerhold a 2020, com base em novo conjunto de dados material suplementar, são realizadas 2 análises.
A figura 1, relativação em paleotude, temperatura média anual da superfície do mar, diferentes intervalos de tempo modificado após Zhang et al. 2019. Figura do Mioceno médio. Mioceno tardio, refere-se a Langian, Serra-Valian, Messiaen, respectivamente. Objetivo de estudo, linhas pretas, linhas representadas por Zhang et al. Linhas cinzentas, linhas desenvolvidas para estudo, ver texto de detalhes. Nossa primeira análise é examinar o padrão de diferença e atribuições de L de latitude entre as 9 assembleias, ou todos os Megalodon, demonstrando por Errais e et al. Ainda em 2020, ainda seria verdade, mesmo que o tamanho da amostra para cada conjunto seja significativamente reduzido em nosso conjunto de dados, devido à remoção de outras amostras descendentes anteriores e superiores. As tendências do tamanho corporal são avaliadas usando o método baseado na altura da coroa, estimada em 2019, método ECH, aqui especificamente equação de dentes superior 11.708 CH mais 2.143, bem como Pérez et al. Método baseado na largura da coroa somada em SCW, método de CW aqui. O Megalodon Blanche, cronologicamente desde MMCO quente até o tempo frio do Plioceno, tornando diferenças climáticas devido a diferentes latitudinais, fatores importantes a serem levados em consideração para a comparação mais significativa para ajustar diferenças de temperatura com base de latitude ao longo do intervalo geológico. Usamos o estudo de Zhang et al., que mostrou a relação entre paleolatitudes e as temperaturas médias anuais superior do mar. Não inclui dados do Mioceno, mas apresentou que a linha do Paleoceno tardio e Eoceno precoce, correspondente ao período tempo ótimo climático do Eoceno inferior, EECO, e a linha do Plioceno para as temperaturas e as superfícies de mar durante MMCO, cerca do caminho entre EECO, o tempo de Plioceno, Zacos et al. Traçamos uma linha livre entre duas linhas para apresentar relação de paleolatitude, superfície média atual do mar e temperaturas para o nosso intervalo do Mioceno. Uma linha adicional foi traçada no caminho entre para representar a linha de proxy para nosso intervalo ao tempo tardio. Deve-se notar que existem muitos outros artigos que fornecem relação entre paleolatitudes e temperaturas médias anuais do mar. Por exemplo, von der Heydit e Jocastra em 2006, Chan em 2011, Roberts em 2011, Contokes em 2012, Jones em 2013, Burles em 2021. No entanto, o escopo desse estudo é geralmente confinado a uma idade específica, intervalo estreito, contrário de Zhang et al. 2019. Resultado: Assembleia Formação de Temblor da Califórnia, Formação Calvert de Maryland e afloramento de Langian apresentam um intervalo de tempo meio Mioceno, onde todos eles ocorrem ao longo de bacias oceânicas, ou seja, Pacífico, Atlântico e Mediterrâneo, respectivamente. Tabela 1. Todas as assembleias estão situadas na zona latitudinal, média do hemisfério norte, 35 graus a 41 graus norte, com temperaturas médias anuais variando em 22 a 24 graus Celsius. Após ajustes paleolatitudinais, os comprimentos totais médios estimados de todos os Megalodon, usando o método CH da formação de Temblor, de formação Calvert espanhol, são de 10 metros a 5,3 até 4,3 metros, respectivamente.
estimativas de TL médias baseadas no método SCW no indivíduo grande, com análogo para as mesmas localidades são de 16,1 a 9,3 até 5,3 metros, respectivamente. As estimativas médias da TL baseadas no método SCW no indivíduo pequeno, como análogo, como as mesmas localidades são 14,8, 8,5 e 5,1 metros, respectivamente. Se você gosta do nosso conteúdo, deixa seu like, curta, compartilhe.